especial dedicação. Luís Filipe Vieira diz que o Benfica tem de voltar a ganhar. Este é o lema da visão estratégica delineada por Vieira para o futuro do clube. O Correio da Manhã revela em exclusivo o plano de Luís Filipe Vieira para os próximos 10 anos. A meta é ser campeão 7 vezes numa década e ter mais atletas na formação. Vieira quer também conquistar um título europeu e, acima de tudo, recuperar a hegemonia do futebol. Para Luís Filipe Vieira, o mínimo aceitável é vencer 5 campeonatos. O ex-presidente do Benfica vê esta ambição como uma necessidade de recuperar o clube depois do sonho de um estádio da Luz para 120 mil pessoas até 2030. Vieira deixa mais um sinal de que pode ser candidato às eleições do Benfica que se vão realizar em outubro. O Benfica tem as negociações por Adji Moussa congeladas. Segundo avança o jornal A Bola, a contratação do extremo direito, que foi eleito como substituto de Di Maria, vai ter de esperar. Isto porque o Benfica tem Ivanovic e João Félix como prioridades para reforçar o ataque. O Clube da Luz não tem para já qualquer negociação prevista com o Feyenoord para a contratação de Moussa, até porque a SAD, liderada por Rui Costa, já viu 2 propostas pelo extremo a serem rejeitadas. A última foi de 15 milhões de euros, mais 3 por objetivos. O Feyenoord pede 20 milhões pelo internacional argelino, com quem o Benfica já tem praticamente tudo acertado. Nos últimos dias, Adji Moussa agitou o universo benfiquista ao partilhar uma fotografia a marcar um pontapé de canto no Estádio da Luz. João Noronha Lopes diz que o comunicado do Benfica a responder às críticas que fez sobre o clube, aliás, sobre o Benfica District, foi dos mais rápidos que viu ao longo dos 4 anos desta direção. Acrescenta que tal não surpreende porque, segundo Noronha Lopes, a comunicação do Benfica sempre foi mais rápida a sair em defesa da direção do que em defesa do Benfica. O candidato às eleições do clube diz ainda que o comunicado publicado ontem no site oficial do Benfica é uma utilização vergonhosa dos meios oficiais para a defesa do candidato Rui Costa. Vai mais longe ainda e dirige-se diretamente ao atual presidente, a quem deixa a mensagem: o Sport Lisboa e Benfica não é uma ferramenta de autopromoção de Rui Costa. João Noronha Lopes volta a questionar a viabilidade do projeto Benfica District, que apelida de manobra criada à pressão porque os tempos de campanha eleitoral de Rui Costa assim o exigiram. A troca entre Futebol Clube do Porto e a Juventus por Alberto Costa e João Mário vai custar 2 milhões e 100 euros só em comissões aos empresários. Além dos 3 milhões que a SAD, liderada por Vilas Boas, vai pagar no acerto de contas com a Juventus, tem ainda um gasto de mais de 2 milhões com o pagamento que terá de fazer aos empresários de Alberto Costa e de João Mário. Recordo que Alberto Costa chega ao Futebol Clube do Porto por 15 milhões de euros, mais 1 por objetivos, enquanto que João Mário saiu para o clube italiano por 12 milhões de euros. Borja Sainz está já rendido a Farioli e deixou rasgados elogios ao novo técnico do Futebol Clube do Porto. Em declarações feitas no estágio de pré-temporada, o extremo espanhol contratado ao Norwich afirmou que o treinador italiano exige trabalho e disciplina a toda a equipa, algo que o jogador acredita ser benéfico para todos. Borja Sainz garantiu que também o grupo está a trabalhar muito bem e que esse é o caminho a seguir. Além disso, Borja se referiu já que se está a adaptar bem ao Futebol Clube do Porto e também aos companheiros de equipa e que está com uma grande vontade de vestir a camisola do jogo da equipa portista. Alberto Costa afirmou que jogar pelo Futebol Clube do Porto era um sonho de criança. O lateral direito foi oficializado como novo reforço da equipa comandada por Farioli e confessou que também toda a sua família é portista. Alberto Costa disse que estar no Futebol Clube do Porto é um orgulho e é um sentimento de concretização e que daqui a uns anos se vai lembrar do dia em que assinou, com a certeza que tomou a melhor decisão.
Alberto Costa referiu que, quando era pequeno, ia muitas vezes ao Estádio do Dragão e que, por isso, já não era uma novidade. Para finalizar, Alberto Costa admitiu que o Futebol Clube do Porto é o clube que aprendeu a gostar desde pequeno e que, por isso, está no clube do coração. Víctor Froholt já treina às ordens de Farioli no Futebol Clube do Porto. As imagens foram divulgadas pelo clube nas redes sociais e mostram o primeiro treino do novo jogador do Futebol Clube do Porto. Víctor Froholt foi oficializado esta quarta-feira como novo reforço para esta época e, em seguida, viajou para a Áustria para integrar o estágio do Futebol Clube do Porto. Esta sexta-feira, o médio dinamarquês fez o primeiro treino em conjunto com o restante plantel e mostrou os primeiros pormenores com a bola ao técnico Francesco Farioli. Froholt foi, assim, a principal novidade do último treino do estágio de pré-época do Futebol Clube do Porto, na Áustria. A Juventus revelou o reencontro de João Mário com Francisco Conceição. O clube italiano publicou nas redes sociais um vídeo de João Mário em videochamada com Francisco Conceição após o fecho do negócio do lateral. No vídeo é possível ver João Mário a caminho do estádio do centro de treinos da Juventus, enquanto conversa ao telemóvel com Francisco Conceição. O extremo explica ao companheiro que o local onde vai fazer exames médicos é muito perto do sítio onde irá dormir e até usa o comparativo da Clínica do Dragão, já que ambos atuaram juntos no Futebol Clube do Porto. João Mário, por sua vez, diz que vai jantar e dormir por lá e que vai fazer os exames médicos logo pela manhã. Os dois jogadores vão reencontrar-se no clube italiano após deixarem o Futebol Clube do Porto em definitivo no mesmo mercado. Jorge Jesus já trabalha com Cristiano Ronaldo. A equipa do Al Nassr já entrou em trabalhos de pré-época e o técnico português já privou com o capitão da seleção nacional. Nas redes sociais, o Al Nassr partilhou uma fotografia de Cristiano Ronaldo a conversar com Jorge Jesus. Num clima de grande alegria e amizade, relembro que Jorge Jesus deixou recentemente rasgados elogios a Cristiano Ronaldo, dizendo que o craque é diferenciado, que é a maior referência humana do mundo, que se identifica muito com Cristiano e que em Portugal não lhe é dado o devido valor. Vemos aqui estas imagens reveladas pelo Al Nassr nas redes sociais do reencontro entre JJ e também Cristiano Ronaldo. Relembro ainda também que o técnico português era treinador do Al Hilal, rival do Al Nassr. Gyökeres já está a caminho de Londres depois de ter sido autorizado pelo Sporting a viajar. A imagem que estamos a ver foi partilhada há instantes por Fabrício Romano, especialista em assuntos de mercado. É possível ver nesta imagem o empresário do jogador sueco e também Gyökeres cumprimentarem-se com sorrisos no rosto. Recordo que Gyökeres estava em Maiorca e foi a partir de Espanha que iniciou viagem rumo a Londres. Gyökeres vai realizar a primeira parte dos exames ainda hoje e os restantes este sábado. A oficialização por parte dos dois clubes deve acontecer logo a seguir. Gyökeres poderá seguir depois para a Ásia, onde o Arsenal se encontra numa digressão de pré-época. Joga no domingo com o Newcastle em Singapura e na quinta-feira com o Tottenham em Hong Kong. Ao que tudo indica, o melhor goleador do Sporting nas últimas 2 temporadas não virá a Portugal despedir-se dos adeptos. E é precisamente que começamos este mercado com a análise e também com a ajuda do Hermínio Loureiro, do Mauro Xavier e também do Vítor Pinto. Hermínio, começo já por ti. Boa tarde. Já esperavas que pudesse haver aqui uma fotografia deste género, com o Víctor Gyökeres, o empresário, a sorrirem, quase a enviar uma mensagem ao presidente do Sporting? Boa tarde aos nossos telespectadores e aos colegas de painel. Eu gostava mais de uma fotografia sozinha
no jato privado do Vítor Gyökeres. Ou seja, eu acho que um dos grandes culpados de toda esta novela é o agente exclusivo de Vítor Gyökeres e, portanto, ficava mais satisfeito se visse naturalmente a fotografia do Gyökeres e também dizer que esta fotografia já podia ter sido tirada há muito mais tempo, ou seja, acho que foi uma novela desnecessária. E há aqui uma matéria importante, a Rita, tu falaste na questão de se despedir ou não despedir dos adeptos do Sporting, na vida desportiva como na vida pública, na vida política. Às vezes é muito mais importante a forma como se sai do que uma forma como se entra. E eu acho que o Gyökeres está na história do Sporting, um trajeto absolutamente imaculado, com muitos golos marcados, muitas alegrias dadas aos adeptos do Sporting, mas não saiu da melhor forma. Portanto, eu acho que foram criadas todas as condições para que isso acontecesse. Não aconteceu, mas acho que ainda há forma disso se resolver e, portanto, eu espero naturalmente por uma primeira entrevista do Vítor Gyökeres e ele aí sim poder dar de viva voz na pessoa dele e não através de recados do seu próprio agente, ele próprio possa explicar aquilo que se passou. Há uma nota que eu gostava de salientar. O presidente do Sporting, Frederico Varandas, disse sempre que ia deixar sair Vítor Gyökeres abaixo da cláusula de rescisão, abaixo dos 100 milhões, e cumpriu com a sua palavra e, portanto, uma vez mais, esta novela era desnecessária, durou tempo a mais, mas desejo, obviamente, que o Vítor Gyökeres seja feliz no Arsenal. Vai ter uma camisola com o número 14, com enormes responsabilidades, mas o talento dele é enorme e eu acho que ele vai dar muitas alegrias aos adeptos do Arsenal. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vítor Gyökeres hoje ainda deverá realizar exames médicos e também amanhã. Mauro Xavier, boa tarde. Como é que avalias esta publicação e também esta fotografia? Pergunto se concordas que poderá ser uma provocação ao Sporting. Hermínio, sigo contigo para já, porque o Mauro ainda não está pronto. Vamos mais à frente também perceber o que pensa o Mauro Xavier, mas também aqui relativamente a estas novidades com o Vítor Gyökeres, que já se percebia que a qualquer momento iríamos ter a prova de que estava a caminho de Londres. Foi mais rápido do que se esperava no meio disto tudo? Eu sempre disse que isto ia acontecer, ou seja, era o desejo do jogador. É muito importante que o jogador jogue onde esteja a jogar, seja feliz, esteja satisfeito, devidamente enquadrado. O Gyökeres sempre disse que gostava de jogar no Arsenal. Aliás, acordou com o Arsenal as condições contratuais e, portanto, tudo indicava que este desfecho ia ser desta forma e que o Gyökeres ia ser jogador do Arsenal. Logicamente que falou-se muito na possibilidade do Manchester United, nomeadamente do treinador Ruben Amorim, poder convencer o jogador a ir para o Manchester, mas o Manchester teve uma época desastrosa e, portanto, fora das competições europeias, fora da Liga Europa, fora da Champions. Consideras que, de certa forma, o Manchester United também atrasou aqui um pouco o negócio? Ou apressou até? Eu acho que não. Rita, eu acho que há aqui uma coisa que é estranhíssima. O Gyökeres fez uma época absolutamente fabulosa. 2 épocas no Sporting. E eu achei muito estranho, aliás, não é a primeira vez que o digo, que não chegassem propostas de outros clubes, das Big Five Leagues, relativamente a um jogador desta craveira, um jogador que marca tantos golos, uma máquina, um craque. O que é que poderá ter causado isso? Eu volto a dizer, eu acho que o agente não é o melhor agente para o Gyökeres. Eu estou habituado a modelos de agentes tipo Jorge Mendes, Miguel Pinho, pessoas que naturalmente procuram alternativas para os seus agenciados, e acho que este agente, naturalmente que o Gyökeres saberá a relação que tem com ele, mas acho que não teve o comportamento mais adequado e, na minha opinião, faltou algum trabalho, porque os agentes também têm que trabalhar, não é só receber as comissões. Faltou algum trabalho do agente relativamente a esta matéria, depois esticou a corda até quase ela rebentar, mas, como disse, acho que o desfecho vai ser feliz e o Gyökeres tem todas as possibilidades de vingar na Premier League, na Liga dos Campeões, voltar a mostrar a sua classe na Liga dos Campeões que ele mostrou ao serviço do Sporting e voltar a ser feliz, porque eu acho que isto é fundamental. Um jogador tem que ser feliz na equipa que esteja a representar e é isso que eu espero, que ele seja feliz.
Também chamando aqui à conversa o Vítor Pinto e o Mauro Xavier. Boa tarde aos dois. Mauro, começo já por ti, porque reparei que estavas a rir enquanto estavas a ouvir o Hermínio Loureiro. Não sei se foi a fotografia que foi partilhada por Fabrício que te fez sorrir. Já esperavas que este tipo de fotografia com o empresário e Gyökeres sorridentes pudesse surgir nestes dias? Não, estávamos a sorrir do argumentário do Hermínio e boa tarde a todos os nossos espectadores, porque este ataque ao empresário é totalmente desnecessário. O empresário desbloqueia o negócio quando o jogador não se apresenta em Alvalade já há muito tempo e abdica da sua comissão para este negócio acontecer. E Gyökeres leva avante aquilo que ouviu de Frederico Varandas. Ele tinha percebido que era 60 mais 10, o jogador saiu por 63 mais 10 e, portanto, houve aqui uma melhoria da proposta de cerca de 5%, 3 milhões de euros, entre aquilo que o Gyökeres percebeu que seria a sua saída no verão. E, portanto, acho que esta novela desgastou ambas as partes, está terminada como nos filmes de contos de fadas, em que tudo acabou bem e o que se passou no meio podia-se ter evitado, mas pronto, no final do dia é isso. E o empresário, que parece um tão mau empresário, pôs o Gyökeres a jogar no Arsenal, no clube que ele tinha eleito, tendo feito uma boa transação. Vítor, como é que avalias este anúncio feito há poucos instantes por Fabrício Romano, com esta fotografia dos dois já a caminho de Londres? Depois de tanto tempo à espera, Rita, como é evidente, não posso defraudar nesta intervenção. Mas ouvi o Mauro Xavier a falar em eleito e lembro-me logo das eleições do Benfica e continuamos aqui em pulgas para ver. Aliás, eu tenho que ir mesmo consultar o livro porque o Mauro Xavier lançou tantas propostas que estão a ser aproveitadas pelos candidatos que o mais provável é que até estas obras do Estado da Luz estejam lá no livro do Mauro Xavier. Mas já falámos sobre isso, Mauro. Vamos lá ao que interessa. Ó Dr. Hermínio Loureiro, se calhar se fosse o Miguel Pinho, o Dr. Frederico Varandas também, ou melhor, com o Dr. Frederico Varandas o negócio também se calhar não corria lá muito bem, também se calhar saltavam umas faíscas. Mas agora já fez bons negócios, já fez bons negócios. Já fez, mas não vamos mesmo por aí, doutor, senão agora as confusões que o Sr. Sachet caia. E eu sei que o Dr. Hermínio Loureiro estava tão concentrado no seu excelente comentário que nem reparou na auréola por cima da cabeça do Sr. Sachet Caia. Está a ver ali? Olhe bem, doutor. Até se vê a auréola. Olha a auréola em cima da cabeça do senhor. Portanto, o senhor é de uma santidade extrema e impoluta e inatacável. Até lhe vou dizer mais. As asinhas estão escondidas. As asinhas estão escondidas. Mas ele quis esconder as asas porque as asinhas não estão a funcionar bem, então teve que ir de avião particular para Londres com o Gyökeres. E também ficou sem a comissão dele, também ficou sem a comissão dele, não é? Também é exatamente aí que eu vou chegar. É preciso ter uma lata de meter esta encomenda no Fabrício Romano a dizer, vejam lá que santinho que o senhor é, que até abdicou da comissão. Quando aquilo que nós já sabemos, já descobrimos, já contamos, já comprovamos e não foi desmentido, é que ali, eu ia usar o termo de ontem, mas a Rita Coutinho não me deixa usar o termo de ontem. Ia sacar duas comissões! Portanto, o senhor que ia sacar duas comissões do negócio consegue agora aparecer, quase com uma auréola na cabeça, as asinhas brancas lá atrás bem escondidas, e parece o anjinho desta história. E planta no seu Fabrício Romano, um prestador de serviços, com todo o respeito, as pessoas que prestam serviços merecem o nosso respeito, porque o senhor de facto trabalha, às vezes traga-nos umas notícias com as coisas que lhes plantam lá, e já me chateou nos últimos dias algumas vezes. Mas de resto, é um anjinho, o senhor é um anjinho. Portanto, ele só ia ganhar duas comissões, agora ganha uma. Pronto, olha, Victor, mas tem que pôr ali, abdicou da cláusula. Como é que tu vês este fator de a Vítor Gyökeres ter faltado 14 dias aos trabalhos e ter abdicado o final do salário? Já esperavas? Pois, é essa parte, por parte do jogador? Rita. Oh Rita, é essa parte que perante a auréola do Sr. Sachet Caia e as asinhas branquinhas que estão lá escondidas, mas conseguimos chegar a foto para o lado, vamos ver. E ele quer sair como anjinho desta história, como santinho desta história, só falta nós olharmos bem para a fotografia do Gyökeres e começarem a aparecer lá uns corninhos. A língua ficar bifurcada. É só o que falta, quer dizer, o diabo desta história é o Gyökeres, que não se apresentou em Alvalade, que afinal não cumpriu com as responsabilidades laborais com o Sporting, e ele sim é jogador de Sporting, ele é que esteve no balneário, ele é que é o ídolo dos sportinguistas.
Não é o Sr. Sacha Tincaia. Mas quantos sportinguistas é que se vissem o Sr. Sacha Tincaia na rua o reconheciam? Olhavam para o senhor, olham pintarolas ali e tal, e deixavam-no passar. Não fazem ideia quem seja. Quem tinha responsabilidades perante o Sporting era o jogador. E isso é que é lamentável neste processo, porque ele podia perfeitamente, o Vítor Gyökeres, ter confiança no empresário, permitir que o negócio fosse tratado como eles entendiam que tinha que ser tratado, mas no momento em que ele tinha que escolher um lado, a tal encruzilhada do dia da apresentação ao serviço no Sporting, Alcochete, nesse momento, escolher o caminho de não faltar ao respeito ao Sporting. É só isso. Rita, já me ouviste dizer muitas vezes, o Dr. Hermínio e o Dr. Mauro também, várias vezes, que se o Sporting se tivesse recusado a negociar, se o Sporting tivesse mantido uma postura irrazoável neste processo, eu seria o primeiro aqui, como faço em relação a todos os presidentes, todos os clubes, seja quem for, massas associativas, abençados das redes sociais, seja quem for, e eu dizia as coisas na cara. Mas não foi isso que aconteceu. O Dr. Frederico Baranda já estava, aliás, Arsenal e Sporting estavam já em negociações, inclusivamente com deslocação a Lisboa de uma comitiva do Arsenal. Sim, Bernardo Palmeiro. Exatamente. Poucos dias, doutor, mas já nem era em menor, que eles vieram a Lisboa, portanto. Quando o Gyökeres escolhe não se apresentar em Alcochete e ir para Maiorca a apanhar sol, as negociações já estavam em curso, o Sporting estava disposto a colaborar. Portanto, e foi isso, e é isso que magoa muitos sportinguistas, mas olha, mesmo assim, acredito que os sportinguistas não desejam mal a Vítor Gyökeres, lhe desejam felicidades, e também já agora vou deixar aqui uma ironiazinha para terminar. Também espero que este tempo que ele perdeu a apanhar sol nas espreguiçadeiras e o Leandro Trossard e o Martinelli e o Saka aproveitaram para criar aquele ataque móvel que está a jogar agora com o Mikel Arteta, que não leve é que se calhar ele começa a época com o rabinho assentado no banco, que assim em vez de estar na espreguiçadeira vai para o banco. Se calhar era uma boa lição e um banho de humildade. Vítor, ele aí pega no telemóvel e liga ao Sr. Stincaia e o Sr. Stincaia confortam com mais uma... Vai amparar a queda de Vítor. Doutor, mas eu não sei se ele pode ser transferido já até setembro. Não, mas eu acho isto eu não sei se ele pode ser transferido outra vez. Estamos aqui a ver novas imagens de Vítor Gyökeres a entrar no tal jato privado, onde viajou com o empresário para Londres. Tudo perfeito. Como se nada se tivesse passado? Pois, podia ter ido sozinho, digo eu, e só com a tripulação, só com os pilotos, mas optou. E depois há aqui uma outra coisa, para a tempestade ser perfeita, Rita, tal como o Vítor Pinto acabou de citar, foi o Sr. Fabrício Romano que deu a notícia. É suspeito? Não, obviamente, ou seja, nós estamos habituados aqui nos últimos dias e está muito atrevido relativamente ao Esta fotografia também foi revelada por Fabrício Romano, uma das primeiras. Sim, só falta ter a camisola 14, segundo dizem, é o número do... Mas não terá adivinhado Fabrício Romano, pelo menos, que seria o número 14. Mas é isso que eu digo, portanto, o Fabrício Romano naturalmente tem procurado incendiar também e tem provocado muitas discussões aqui no nosso mercado em Portugal, mas é um especialista, entre aspas, e portanto está a fazer o trabalho dele, mas não deixa de ser irónico também ser ele a colocar esta fotografia. Mauro, como é que avalias estes dias de greve de Vítor Gyökeres, que afinal até prescindiu do salário para poder fazer as férias que tanto queria, porque automaticamente percebeu-se que já não era jogador do Sporting sem qualquer oficialização? Sim, eu a única coisa que acho estranho nesta novela é estarmos a tentar escolher os bons e os maus, porque eu acho que não há nem bons nem maus neste negócio, ou seja, este foi um negócio normalíssimo que aconteceu no mundo do futebol, e atenção, e o Vítor disse isso e bem, o Vítor Gyökeres foi um dos melhores jogadores do campeonato nacional nas últimas 2 épocas, o Hermínio disse a mesma coisa, toda a gente viu isso, mas no final é uma transferência inferior a, por exemplo, o Gonçalo Ramos do Benfica, com uma média de golos inferior. E, portanto, desse ponto de vista, eu estava à espera de outra bomba no mercado, e, portanto, achei que isto é uma transferência normal, mas que não a foi nível excepcional. de valores, Mauro? Sim, claro. A nível de valor, sim. O Gonçalo Ramos foi transacionado por um valor superior de Vítor Gyökeres. Mas consideras que esta novela toda que se embrulhou em torno de Vítor Gyökeres, o empresário e os 2 clubes, é normal? Não acho normal por uma diferença de 3 milhões. É que se estivéssemos a falar 10, 15 ou 20 milhões, eu percebia a novela. Esta novela que desgastou a pré-época do Sporting, que não permitiu a substituição, que não permitiu o foco no essencial, eu acho que por 3 milhões, que no fim do dia parece que tem sido isso a diferença, não sei se valia esta novela toda. É a minha dúvida existencial. Mauro, desculpa lá, mas é assim... Então estás-me a dar razão. Se tivesse sido, por exemplo, hipoteticamente,
o Jorge Mendes a tratar desta venda tinha sido por valores muito superiores a estes. Eu também não tenho dúvidas, eu concordo contigo. Falta essa experiência ao empresário. Sim, por isso eu estou a do dizer, o empresário não é um bom empresário, na minha opinião, mas é a minha opinião, vale o que vale, naturalmente. Consideras um bom empresário, Mauro, o Setincaia? Não conheço o suficiente. O que eu costumo dizer é que se tivesse cá o Hugo Viana tinha tratado diretamente. Portanto, eu parece mais que o diretor desportivo atual do Sporting, que muitas das vezes anteriormente resolvia os negócios pegando no telefone diretamente, e o Sporting já tinha percebido que se calhar teria que fazer algumas chamadas, essas chamadas não apareceram nunca. Faltou aqui uma jogada a Rui Pedro Brás, por exemplo? Não sei, aquilo que digo eu acho que é mais a Jorge Mendes. O Arsenal é que tinha que ter o Rui Pedro Brás. Vítor, eu só vou dizer uma coisa. Acho que no final do dia, o Vítor Gyökeres não vai para nenhum clube top 10 do mundo. Não vai para. A gente pode agora dizer que o Arsenal é a última Coca-Cola do deserto. Não é top 10. Não é top 10, não, Vítor. Não é top 10. Vamos aqui assumir o que é. Não é mas top vai jogar 10. Champions. Mas está na Premier League, ele está pelo título. Mas jogam outros 32 clubes, jogam nas Champions. Até o Sporting jogou ano passado, não é? Isso não quer dizer nada. E jogar Champions parece que nós estamos aqui coitadinhos que não vamos a lado nenhum jogar Champions, não é? Vários clubes portugueses tiveram mais no Arsenal nos últimos 10 anos. Portanto, não vamos aqui fazer... Sei lá o Benfica lá vai jogar, mano. Vítor, concordas com o Mauro? Não, estava só a dizer que, em primeiro lugar, desvalorizar a presença na Champions não faz sentido. Oxalá o Benfica lá esteja, que ainda não tem a presença garantida. Mas a questão não é essa. O Arsenal é claramente um clube de primeira linha mundial, de primeira linha na Premier League. Nós até podemos achar que é mais difícil para o Arsenal chegar perto do título, mas eu vejo a próxima temporada em Inglaterra muito aberta. O Arsenal tem condições para estar embrulhado na luta pelo título, mas depois veremos o que é que vai acontecer. O Arsenal não é um clube que tradicionalmente tenha facilidade em conquistar o campeonato. Aliás, já ironizámos sobre isso até no canal Now, no Record na Hora, que se os objetivos do Gyökeres fosse o Arsenal ser campeão, então se calhar o Sporting ficava a arder. Aliás, por isso é que divulgámos os objetivos hoje de manhã, exclusivo no Record, não foi o Sr. Fabrício Romano, e não estava lá nenhuma questão relativa à conquista do título da Premier League por Arsenal. Percebeste, Mauro? Não sei se tinhas apercebido. Portanto, o Sporting recebe por apuramentos do Arsenal para a fase de ligas da Liga dos Campeões, mas não há nenhuma situação para a conquista da Premier League. Isso também demonstra que o Sporting, com todo o respeito que tem com o Arsenal, sabe que é muito difícil para o Arsenal ganhar a Premier League e não quis que nenhum dos prémios do Gyökeres dependesse desse sucesso coletivo. Hermínio, o Vítor falou aqui dos bónus, dos objetivos. Consideras que o Sporting, afinal, conseguiu aquilo que queria com a aquisição dos bónus? O Sporting melhorou consideravelmente a parte variável, isso é evidente. E aí, mais uma vez, o trabalho da equipa do Dr. Frederico Varandas conseguiu naturalmente melhorar, porque a primeira proposta, aquilo que nos é dado a conhecer e que foi tornado público, efetivamente era muito difícil atingir esses valores. Hoje, daquilo que, aliás, o Vítor acabou de dizer, é muito mais fácil e é expectável que possa atingir os 10 milhões e, portanto, juntar aos 63,5 mais esses 10 milhões nessas expectativas. No início, isso também atrasou, de alguma forma, este desfecho, mas aí foi o Sporting a defender os seus interesses. Mauro, afinal de tudo, é ou não um bom negócio para o Sporting? Foi um negócio possível. Se alguém que se falou tanto que iria ser por 100 milhões sai com desconto de 25% a 30% no máximo, e portanto pode ser 35% de desconto, eu costumo sempre dizer que foi um desconto com cupom talão e promoção em Alvalade. Ó Vítor, e bem, ali no Record, porque é o sítio certo para ler aquilo que é a questão dos bónus. Se os bónus forem 20 jogos cada série com o máximo de 1 milhão, com limite de 5, eu tenho a certeza que dificilmente Gyökeres fará 4 anos no Arsenal para estes 5 milhões serem cumpridos. Vimos isso no caso do Darwin Núñez a partir de um determinado momento. Eu só estou aqui a contar, Darwin Núñez foi já recebido 95 milhões dos 100 milhões, só para nós estarmos aqui recordados do tipo de negócios que têm estado a acontecer. Quando olhamos para o investimento do Liverpool, quando olhamos para o investimento de outros clubes, e por isso é que eu digo que também tenho dúvidas que nos próximos 4 anos que haja 4 apuramentos do Arsenal, estamos aqui para ver e depois vamos perceber onde é que termina o negócio. Ficou só a faltar um detalhe, Vítor, daquilo que eu também consegui apurar, é que deixou de receber o apuramento de
10% e passou a 15% do ordenado do Gyökeres, ou seja, abdicou de uma parte da comissão, mas foi conseguir compensá-la pela parte do ordenado. Como tu sabes e bem, todos os empresários têm 2 momentos de comissão, um na transação, outro como uma percentagem do salário dos jogadores, e que neste caso ela foi compensada na parte do salário dos jogadores, ok? E, portanto, o serviço dele permite pagar o jato privado, foi ele que o pagou desta maneira, porque recebe uma comissão na mesma, uma comissão aí e outra sobre o prémio de assinatura, porque também houve um prémio de assinatura diretamente do que se conseguiu poupar dos bolsos do Sporting para o Vítor Gyökeres. Ritinha, Força. Rita, portanto, as minhas contas de cabeça às vezes falham, vou precisar da tua ajuda, Rita, que o doutor seguramente tens aí meios para fazer isso, o doutor Mauro Xavier, como está ali com aquele estádio muito azul por trás, hoje na videochamada pode não conseguir. Portanto, cláusulas de rescisão de João Neves e Gonçalo Ramos, as duas somadas 225 milhões, certo? Verbas fixas, 60 milhões por um, 65 milhões pelo outro. Portanto, 125 em 220 milhões. Isso que percentagem é que dá mesmo? Não sei. Desconto, qual é a percentagem de desconto? É só a curiosidade que eu tenho para perceber, Mauro. Não, mas eu posso-te facilitar a conta. Nunca, em momento algum, se disse que só saíam pela cláusula, enquanto o Sporting andou com essa ladainha o tempo todo. Jogadores em Portugal a sair pela cláusula... Mas desde setembro que sabia que... Mauro, mas desde setembro... Desde setembro, na reunião, que isso ficou de parte. Na tal reunião de 19 de setembro. Pronto. Quem é que saiu do Sporting pela cláusula? Só há 3 jogadores do campeonato português, e um acabou de sair agora, que é o Alves Carreiras, pelo valor equivalente a essa situação, foi o Enzo e foi o João Félix. Okay? Só há esses 3 no campeonato nacional que aproximaram o valor da cláusula, porque não é bem uma cláusula, a única que foi paga foi a do Luís Figo, com a compensação toda de ser o próprio a depositar o dinheiro na Liga. Portanto, há chegar o acordo. Portanto, sobre esse ponto de vista, eu prefiro muito mais os campeonatos em campo do que o de transações. Não gosto de festejar transações. Fico com pena, acho que sempre que é pouco. Mas, se aquilo que foi o impacto de longe de um dos melhores jogadores do campeonato português dos últimos 10 anos, acho que sair mais barato que Gonçalo Ramos, não posso dizer que é um negócio fantástico. Não consigo sair mais barato. Sim, mas era um jovem, Gonçalo Ramos, sim. Não consigo dizer essas duas conclusões. Sim, mas não queiras também comparar. O Gyökeres tem 27 anos, não é? Portanto, é um jogador com mais velho, mas também, na minha opinião, mais seguro, um valor mais seguro. Eu volto a dizer, eu também concordo contigo, Mauro. O Gyökeres devia ter sido vendido por um outro valor e um valor superior. E por isso eu não tenho nenhum quiprocó contra o agente do Vítor Gyökeres. Acho que ele não fez um bom trabalho, porque acho que esse trabalho de valorização dos jogadores também pertence aos agentes. Doutor, mas você sentiu em algum momento alguma gratidão, ou do Vítor Gyökeres ou do Hassan Chetinkaya, sobre o facto de Frederico Varandas, logo em setembro? Doutor, porque... Doutor Hermínio Loureiro, mas para o Mauro Xavier também é importante. Esta situação estava acertada em setembro. Sim, eu ainda ontem tive a oportunidade de perguntar. Em setembro, que fase da época é que é? Praticamente está a começar a época oficial, acabou de fechar o mercado. Portanto, o Vítor Gyökeres, quando o Sporting se compromete, aliás, o empresário achava que o valor fixo de saída devia ser à volta de 60 milhões ou tendencialmente para os 60. Frederico Varandas admitiu logo desde o início que não ia pedir a cláusula. Mas isso significa que esse acordo que foi feito em setembro seria válido. O Gyökeres, fazendo uma má temporada e marcando 3 ou 4 golos, ou 5 ou 10, ou até se marcasse 60 ou 70. O acordo já estava feito em setembro de 2024. Essa é a questão que muitas vezes nos escapa aqui, que os debates são animados e temos muita informação. Mas há um aspecto que é concreto. Mesmo o Sporting correu um risco enorme, porque na altura o Sporting acreditava que Vítor Gyökeres e Frederico Varandas acreditavam de certeza que Vítor Gyökeres ia fazer uma boa temporada e nunca imaginava que Rubem Amorim ia sair. Mas a verdade é que estabelecer um compromisso desses em setembro é de um altíssimo risco. Mesmo o presidente do Sporting, a justificação que deu, e termino assim, a justificação que deu para não se ter comprometido com nenhuma verba em concreto, embora admitisse que não ia pedir a cláusula, era precisamente a dizer que não podia antecipar como é que a temporada ia acabar. Felizmente para o Sporting acabou da melhor maneira possível, com o Gyökeres a brilhar, com a conquista de campeonato e taça. Exatamente. Mas em setembro, com a exclusão, provavelmente, da tia Maia, aqui a nossa tia Maia, provavelmente poucas mais pessoas podiam pôr as mãos no fogo sobre o que é que se ia passar.
Portanto, certo é que também esta não adivinharam saída... que afinal Sim, força. Vítor Gyökeres não seria o número 9 no Arsenal, vai ser o número 14, em homenagem a Thierry Henry. Thierry Vamos Henry. falar mais sobre este assunto mais à frente, mas agora é importante dar-lhe conta de um alerta CM. Este é um alerta CM. O Sporting acaba de oficializar a contratação de João Virgínia, o guarda-redes que estava sem clube após terminar contrato com o Everton. Assinou o vínculo com os Leões até 2028 e passa a ter uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. São estas as imagens divulgadas pelo Sporting a anunciar esta nova contratação do novo guarda-redes do Sporting, João Virgínia, na sequência também da saída de Franco Israel. Ivanovic está cada vez mais perto de reforçar o Benfica. Ao que o Jornal Record conseguiu apurar, o acordo entre o Benfica e São Giloase está iminente. Foi já apresentada uma proposta de 20 milhões de euros fixos, mais 5 por objetivos. O Benfica aguarda pela resposta dos belgas, que estão muito inclinados a aceitar. Segundo o Record, o cenário é positivo para o lado de Rui Costa, que conta ter o ponta de lança em Lisboa já amanhã. Recorde que Rui Pedro Brás viajou para Bruxelas com o objetivo claro de fechar este negócio o mais rápido possível. O São Giloase se sugeriu assim que se discutisse primeiramente à distância, por videochamada. No entanto, a direção da Luz fez questão de o fazer presencialmente para tratar deste dossiê do avançado com especial dedicação. É este agora o tema em análise neste mercado. Hermínio, começo já por ti. É um jogador muito desejado pelo Benfica e está a fazer de tudo para o conseguir o mais rapidamente possível. E é um jogador muito interessante, importa dizer. Este jogador, se vier para o Benfica, é uma mais-valia, naturalmente para também meter alguma pressão em Pavlidis, mas é o scouting a funcionar e, na minha opinião, um bom ponta de lança, um bom jogador, que seguramente vindo para a Liga Portuguesa, e neste caso para o Benfica, será uma mais-valia. Portanto, eu acho que o Benfica está a desenvolver todos os esforços no sentido da contratação do jogador, mas chama a atenção também para aquilo que tem sido este mercado no Benfica. Ou seja, é preciso perceber, ou há um poço de petróleo no Estádio da Luz, porque aquilo que eu tenho visto e tenho lido e ouvido é o Rios, é o Dal, é o João Félix amanhã. Portanto, não sei até que ponto são os 220 milhões em obras, não sei até que ponto o Rui Costa está a fazer bem as contas. Acho que está a gastar demais, na minha opinião, mas não é só também, já agora não é só o Benfica, mas acho que o Benfica, volto a dizer, é um excelente jogador, é uma mais-valia para a Liga Portuguesa, mas é preciso ter algum cuidado com as contas que estão a ser feitas, nomeadamente pelo Benfica e pelo Futebol Clube do Porto. Hermínio, creio que o Mauro Xavier não concorda com o que disseste. Não sei se é difícil ele concordar comigo, é valor difícil. Do investimento, Mauro? Não, é porque quando não estamos no momento certo daquilo que é a realidade, ou seja, até este momento no mercado em Portugal, quem gastou mais foi o Futebol Clube do Porto, que está intervencionado pela UEFA. Acabei de dizer isso. Mauro, desculpa interromper-te, mas o Vítor está a mostrar uma fotografia que ele próprio editou. Eu já vou responder ao Vítor. O petróleo. Sim, eu já vou responder ao Vítor do Poço de Petróleo. É o Poço de Petróleo de Rui Costa no Estádio da Luz. Não, mas eu já vou dizer, tenho que me deixar poder dizer de onde é que veio o petróleo. Portanto, eu só gosto de manter os factos certos, e os factos certos são: quem gastou mais neste mercado até agora foi o Futebol Clube do Porto, intervencionado pela UEFA, que ainda agora pagou uma multa de 750 mil euros à UEFA. É um facto. E o que vão guardando o dinheirinho também, não o gastem todo para pagarem a indemnização ao Benfica do caso dos e-mails. Portanto, deixem lá algum de parte, porque a gente vai querer a nossa parte. Mas relativamente a este mercado, Hermínio, a gente tem que somar os que saem e aqueles que entram. E tem que somar o dinheiro que o Benfica fez no Mundial de Clubes, não é um poço de petróleo ao contrário. Ou seja, só a venda do Álvaro Carreras e a receita do Mundial de Clubes pagam todos os jogadores e sobra dinheiro deste mercado. Portanto, o poço de petróleo... Mas já estás a incluir o João Félix ou não? Já estás a incluir o Félix? Eu vou voltar a dizer, todas as transferências até este momento, sobra dinheiro, o que foi vendido no mercado do Benfica. Saiu Cockchu, tem que ser contabilisticamente contado, 30 milhões, saiu Álvaro Carreiras, 50 milhões. Se somares os 26 do Mundial de Clubes, dá 100 milhões de euros. Mesmo que venha João Félix, o valor do total do Benfica entre o deve e haver não ultrapassa isso. E, portanto, eu quero deixar aqui
clarinho como a água. O total das receitas desta janela de transferência mais Mundial de Clubes não são superiores às despesas. Portanto, não há nenhum desequilíbrio. E não há aqui nenhum problema. E dar aqui 2 notas. Foi o Sporting que comprou para o Banco Guarda por 19 milhões e ninguém morreu. E teve no banco o tempo todo. E agora está a comprar outro ponta de lança de 20 milhões. Portanto, é natural que o Benfica possa competir de igual forma. E há bocado estávamos a falar que o Gyökeres levava o número 14. Eu acho que a única inspiração que ele se pode lembrar chama-se Vangelis Pavlidis, que viu jogar em Portugal com o número 14. Mas, Mauro, e, portanto, consideras que estes investimentos do Benfica são bem realizados? São os reforços que o Benfica necessitava? Saiu o Cockchu, entrou Rios, portanto saiu um pelo valor mais alto do que o outro e, portanto, é uma troca direta do plantel. Saiu Carreras e está a ser reforçada as laterais do Benfica. Ainda bem que saiu o Cockchu, Mauro, ainda bem que saiu. Mas nós discutimos aqui, nós todos concordámos, estávamos todos com a mesma posição. Exato. Não, mas ainda bem que saiu, porque era um foco de problemas, até com o Bruno Lage e tudo. Mas eu fui o primeiro a dizer isto, Hermínio, que era uma questão de disciplina, que não se devia passar uma esposa em cima, que já era a segunda vez que isto acontecia e que não podia voltar a acontecer. E, portanto, acho que o Benfica conseguiu resolver dentro do possível bem este assunto. E, portanto, reforçou o meio-campo, reforçou a sua defesa e agora há de ter que reforçar o seu ataque porque saiu. O Di Maria, o Benfica perdeu 3 titulares indiscutíveis do ano passado. Di Maria, Cockchu e Álvaro Carreras. E vai ter que reforçar essas 3 posições com 3 titulares indiscutíveis. O que eu só estou a deixar claro é que não é petróleo. E é isso que me custa, é não vermos quanto é que o Porto já gastou, vamos ver quanto é que o Sporting vai gastar e no final vamos fazer o assessment do bolo total. Agora, sim, mas o Sporting está muito culpado. O Sporting anda à procura de empréstimos, como tu sabes, Mauro. É o Jota Silva, agora... é o Vagianidis, portanto o Sporting está naturalmente no mercado. Um pepino chamado Viel, que tinha sido uma excelente contratação, não é? Portanto, resolveu outra vez, isso é acabou de contratar o resto do passe do Jenny Catamo. Vai contratar agora um ponta de lança de 20 milhões. Sim, mas tu, Jenny, eu vou-te dizer, tu... Mas aí a venda do Gyökeres já não conta. Mauro, tu, Jenny Catano, até tremes quando o vês jogar contra o Benfica. Aquilo contra o Benfica normalmente... Então o Gyökeres paga isso tudo. Mas eu estou de acordo. O Hermínio é que criar o número. O único que não fez vendas relevantes até agora foi o Porto. E, portanto, o único que me espanta este negócio... compras. Janeiro és tu? O Francisco Conceição não paga o valor das transferências. Francisco Conceição janeiro, não paga o valor das transferências. Sim, mas vendeu... Mauro, o Francisco Conceição não paga o valor. Mas já não é este exercício. Foi em janeiro, Mauro. Mas isso era para pagar os 8 mil euros que havia na conta e o dinheiro que não estava lá. Quer dizer, não pode-se dizer que... Pagaram os 8 mil e não sobraram uns milhões, cara. E não sobrou muito, porque aquilo desapareceu tudo. Aquilo é água em deserto. Vamos lá. Ó Mauro, é muito simples. Para começar, até estou admirado. O Mauro Xavier, que ainda por cima um putativo candidato às eleições do Benfica, que deu o baile que deu com propostas para o Benfica, que obriga os outros candidatos todos a terem que copiar as propostas. Repito, plagiar, nem é copiar. A dizer uma coisa destas. Mauro, tu sabes perfeitamente que para um clube como o Benfica existe um fator celebrizado pelo Dr. Domingos Soares Oliveira, designado por trading de jogadores. O Benfica tem que conseguir um saldo positivo de trading de jogadores significativo para equilibrar as contas de época para época. Não chega a dizer, vendemos o Álvaro Carreras, vamos receber o Cockchu no final da época, saiu o Artur Cabral, e a partir daqui a coisa está ela por ela. Para começar não está, porque o João Félix vai obrigar a um investimento muito alto. O extremo direito, porque virá ou o extremo direito ou ponta de lança, mas já está para 20 milhões também. Portanto, o Benfica vai ter sempre, esta temporada, saldo negativo no trading de jogadores, porque foi feito um investimento muito claro na aposta desportiva. Mas agora, Mauro, tenho uma dúvida para ti. Tu sabes que eu estou atento a tudo o que se passa em todos os clubes. E vai haver eleições, Vítor, vai haver eleições, não se esqueça doutor, disso. Mas eu sei que esta vai ter piada. E eu vi algo... que até me parece que é alguém que não está alinhado com nenhuma candidatura, a dizer algo interessante. Então nós tivemos que vender o João Neves no último verão, porque o Benfica, a justificação que o Benfica deu é que era preciso equilibrar as contas, era fundamental vender o João Neves, o Benfica não conseguiria ter contas saudáveis durante a época se não vendesse o João Neves. E agora... claramente, o trading de jogadores vai ter saldo negativo e ainda há dinheiro para fazer um grande investimento infraestrutural. Isso, Mauro, é que leva as pessoas a ironizar, porque é ironia, como é evidente,
a dizer que há petróleo. Porque, por exemplo, tu referiste o Futebol Clube do Porto, mas o Futebol Clube do Porto, em janeiro, encaixou mais de 100 milhões de euros a vender jogadores. Mal era se agora não conseguisse fazer investimento. É só as receitas todas da Itaca. E antecipou as receitas todas da Itaca. Verdade. E a Dragon Notes. Mas deixa dizer só uma coisa. Eu estive com o Dr. Paulo Andrade na quarta-feira. E o Paulo Andrade até tem outra perspectiva. Efetivamente, Benfica e Futebol do Porto têm petróleo, o Sporting é que não. E eu também, obviamente, ironizei com ele. Portanto, daqui a bocado o Sporting parece um pobrezinho. Empréstimos, claro. Não, Rita, é diferente. É diferente. O Sporting é... Olha, Força, Mauro, diz. Não, eu ia dizer que há aqui um ponto essencial relativamente ao petróleo e ao não petróleo, que é esse que me custa. O Benfica acabou de ter 9 campeões sub-18, a sub-17 em Portugal. Nenhum está a integrar o seu plantel e não há aposta nenhuma. E eu gostava muito de ver uma aposta ou duas, em algumas posições-chave do Benfica, nestes jogadores cheios de talento. Porque eles são cheios de talento. E, portanto, eu acho que tem que se equilibrar no futebol português, não há outra alternativa, aquilo que é a experiência e aquilo que é a formação. E este ano, a minha consideração que faço para o Benfica é que não está a apostar na sua formação como devia. E esse, para mim, é um erro. Ou seja, eu não vejo a necessidade de poder contratar o Obrador quando temos alternativas no plantel no sub-18 e nas equipas... Portanto, aquilo que eu estou a dizer tem que haver um misto em Portugal. Este ano o Benfica está a desequilibrar, porque se não apostar na nossa formação a médio prazo, nós não vamos conseguir nunca fazer o equilíbrio. Eu só estou a dizer que de receita extraordinária desta época que não existiram nas anteriores, chama-se Mundial de Clubes. As eleições, Mauro, são as eleições. É o Estou Mundial de Clubes, ou em Já que falamos também das eleições, Luís Filipe Vieira diz que o Benfica tem de voltar a ganhar. É este o lema da visão estratégica delineada por Vieira para o futuro do clube. O Correio da Manhã revela em exclusivo o plano de Vieira para os próximos 10 anos. A meta é ser campeão 7 vezes numa década e ter mais atletas na formação. Vieira quer também conquistar um título europeu e, acima de tudo, recuperar a hegemonia do futebol. Para Luís Filipe Vieira, o mínimo aceitável é vencer 5 campeonatos. O ex-presidente do Benfica vê esta ambição como uma necessidade de recuperar o clube depois do sonho de um estádio da Luz para 120 mil pessoas até 2030. Vieira deixa mais um sinal que pode ser candidato às eleições. Mauro Xavier, começo já por ti, é inevitável. Como é que vês este plano de Luís Filipe Vieira, que para já não é ainda um candidato oficial, mas que já tem aqui todo um plano traçado e até com esta ambição de ser campeão 7 vezes em 10 anos? 2 ou 3 notas. Eu gosto de discutir projetos e equipas de quem se apresenta a eleições. Luís Filipe Vieira ainda não deu esse passo de se apresentar a eleições. Eu penso que está previsto, tenho visto isso, uma entrevista à ANAU para dia 1 de agosto e vou ficar curioso para ver. Já esperava que no Mais Sport pudesse ter anunciado na semana passada, que ainda ficou só a meia porta e, portanto, cabe a ele dizer ao que é que Achas vem. Que ainda tem dúvidas, Luís Filipe Vieira? Se não deve sei, ou não candidatar-se? Não tivesse dúvidas, provavelmente já era candidato e já tinha apresentado o projeto. Eu acho que estamos na altura de contribuir todos com ideias para o Benfica. E, portanto, se ele tem ideias e tem projetos para o Benfica, acho que faz a parte dele de contribuir com essas ideias e esses projetos. Porque há muitos que são candidatos e não apresentam ideias nem projetos. E, portanto, eu acho que às vezes tem que se equilibrar os não candidatos dos candidatos. Porque falta discutir ao Benfica são questões concretas. Acabámos de falar da questão da formação e, portanto, eu, relativamente à aposta desta época, tenho muitas dúvidas sobre o peso e a responsabilidade da formação. E isso é que para mim é relevante, ou seja, é não existir uma escola de treinadores, é aquilo que se pode fazer diferente no Benfica. E o Luís Filipe Vieira vem trazer aqui 2 ou 3 coisas e dessas ideias que ele passa, a minha que me espanta mais é dizer que é um projeto a 10 anos, tendo ele 76 anos e, portanto, apresentar para um projeto de 10 anos, isso a mim surpreende-me de alguma forma. Esperaria mais ele dizer que viria para ser candidato para repetir o tetracampeonato que já tinha alcançado dele e depois então sim querer olhar para a frente e não de outra forma. E, portanto, eu acho que qualquer candidato ao Benfica virá com a exigência de ganhar. É para isso que o Benfica nasceu, é para ganhar. E eu digo sempre, não me digam que queres ganhar, diz-me como é que vais ganhar e mostra-me lá o teu plano para ganhar. E é isso que me faz não apoiar Rui Costa, porque vi o plano dele para ganhar e achei pouquinho e não achei suficiente e não preciso de ver outra vez. Relativamente aos todos os outros candidatos, estou à espera que me apresente equipas, ideias e projetos para ter uma opinião e daí ter dito que na ausência de ideias e projetos
posso equacionar fazer alguma coisa diferente. Se aparecerem ideias e projetos, seguirei com a minha vida normalmente, porque aquilo que a mim me interessa é exclusivamente que o Benfica esteja em primeiro. E se eu achar que há algum caminho para pôr o Benfica em primeiro, muito feliz com isso na minha vida. Pelo menos é isso que tu e o Luís Filipe Vieira têm em comum, é colocar o Benfica em primeiro lugar. Não, tem mais coisas em comum. Tem mais coisas em comum. E concordas com Mauro Xavier quando diz que o projeto é pouquinho? Não, tem mais coisas em comum, atenção, porque não foi combinado, mas o alinhamento e a introdução da peça da Rita vem na sequência da intervenção do Mauro Xavier. E o Mauro Xavier falou na necessidade de enquadrar jogadores de formação no plantel principal do Benfica. E a peça da Rita diz precisamente isso, que o Luís Filipe Vieira quer que 7 jogadores possam estar no plantel do Benfica, made in Seixal. Portanto, há aqui uma sintonia entre o Mauro Xavier e o Luís Filipe Vieira. Mas também já seria de esperar que um candidato ao Benfica quisesse pelo menos investir na formação, quando tem uma grande academia? Ainda por cima, todo o trabalho que o Luís Filipe Vieira fez na área da formação e o Seixal, portanto, é uma obra que está à vista e é efetivamente um esforço gigantesco que o Benfica fez na altura para crescer também qualitativamente na formação desportiva. Um esforço gigantesco que o Benfica fez na altura para crescer também qualitativamente na formação desportiva e deu os seus frutos, naturalmente, e muito mérito para aquilo que é feito no Seixal. Mas dar nota do seguinte, Rita, o Luís Filipe Vieira ainda não é candidato, mas tudo aquilo que ele diz faz estremecer o Benfica. E, portanto, mas mesmo foi assim, a entrevista... não tem o mesmo valor. Sim, vamos lá ver, falta dar esse passo, mas o Luís Filipe Vieira ainda não disse que é candidato e depois estamos a discutir coisas que o Luís Filipe Vieira deixa cair. Aliás, o projeto do Benfica District, quando foi apresentado pelo Rui Costa, o Luís Filipe Vieira já tinha falado no aumento da capacidade do Estádio da Luz para 120 mil pessoas. Portanto, há aqui, não sei se é uma resposta do Rui Costa ao Luís Filipe Vieira, se o Rui Costa já está a responder ao Luís Filipe Vieira sem o Luís Filipe Vieira ser candidato. Portanto, é o que eu digo, o Luís Filipe Vieira, sempre que fala, sempre que apresenta alguma ideia, faz estremecer o Benfica e provoca reações no Benfica. Concordo com o Mauro Xavier, é preciso ver as equipas, é preciso ver os projetos e portanto, vamos aguardar também por esse anúncio ou não da candidatura de Luís Filipe Vieira. Vejo claramente, e isto numa análise de mero comentário, que a candidatura de Noronha Lopes não sabe reagir a este aparecimento do Luís Filipe Vieira e, naturalmente, está sempre em negação. Sempre que se vê, está sempre a reclamar com alguma coisa, sempre a protestar com alguma coisa, e aquilo que é preciso são ideias e projetos, e isso é evidente que tem que vir para cima da mesa, e, no mínimo, o Luís Filipe Vieira já fez com que o Rui Costa apresentasse o projeto. Muito bem, Hermínio, ainda vamos ter tempo para ouvir também a opinião e a análise de Vítor Pinto, mas para já vamos fazer uma curtíssima pausa neste mercado. Até já. Alexander Bá já foi operado novamente ao joelho esquerdo. Segundo o Benfica, a operação decorreu com sucesso e o lateral direito está a ser acompanhado pelo departamento médico do clube. A operação, recordo, estava prevista no processo de tratamento. Alexander Bá lesionou-se a 8 de fevereiro, frente ao Moreirense. Está previsto que volte aos relevados em novembro. As próximas horas são decisivas para o regresso de João Félix ao Benfica. Segundo o que a CMTV apurou, Rui Costa está totalmente empenhado neste processo. Mesmo assim, o negócio pode cair em definitivo se as partes não chegarem a um acordo em breve. A vontade do Benfica e do próprio Félix é clara. A ideia é trazer o avançado de Londres num negócio a título definitivo. No entanto, o Chelsea continua a fazer exigências. Os ingleses querem garantias de que vão conseguir recuperar parte do investimento que fizeram no verão passado. Assim, e perante esta dificuldade, o Benfica continua a insistir na tentativa de desbloquear a transferência. No entanto, já se admite na Luz que o regresso de Félix possa acabar por não se concretizar. De qualquer forma, o Benfica mantém um otimismo moderado. É um tema que vamos analisar mais à frente neste mercado.
A troca entre o Futebol Clube do Porto e a Juventus por Alberto Costa e João Mário vai custar 2.100.000 só em comissões aos empresários. Além dos 3 milhões que a SAD, liderada por Vilas Boas, vai pagar no acerto de contas com a Juventus, tem ainda um gasto de mais de 2 milhões, o pagamento que terá de fazer aos empresários de Alberto Costa e João Mário. Recorde que Alberto chegou ao Futebol Clube do Porto por 15 milhões de euros, mais um por objetivos, enquanto que João Mário saiu para o clube italiano por 12 milhões de euros. É agora este o tema em análise neste mercado e falamos já com o Vítor Pinto, que por norma tem sempre detalhes sobre estes negócios. Como é que vês esta contratação de Alberto e esta cedência de João Mário à Juventus? É uma tentativa de arranjar um lateral direito mais dentro do perfil que encaixa no futebol que Francesco Farioli pretende implementar. Está a haver uma polémica à volta das comissões, mas isso é a única coisa aqui que pode ser questionada e ser motivo de reflexão é que o Futebol do Porto está a pagar numa compra e numa venda. Mas isso acaba por ser regra nos clubes portugueses, portanto, ao fim e ao cabo, a crítica que é feita é às vezes ter sido utilizado algum moralismo excessivo, quando depois as regras de mercado muitas vezes obrigam os clubes a ceder para conseguirem operacionalizar os movimentos de transferências. E neste caso temos que ser, e peço imensa desculpa, mas tem que ir contra a corrente. Isto não é um negócio de 3 milhões líquidos. Isto aqui são negócios independentes, como o Record noticiou, que envolvem transações de 27 milhões. Portanto, independente, questionar questões relativas a comissões na compra e na venda é um debate que se pode ter. Agora, isto não é um negócio de 3 milhões. Isto é um negócio de 27 milhões, porque há 2 movimentos de mercado. Em concreto, João Mário, é verdade que fez 86 jogos pelo Fogo do Porto nas últimas 2 épocas. Foi um jogador que, a dada altura, representado por Jorge Mendes, era passada a convicção à SAD do Fogo do Porto que ele teria condições para sair do Fogo do Porto por 30 milhões de euros ou mais. Creio que chegaram a haver abordagens nesse sentido. No entanto, a evolução do jogador, ainda que não seja questionável na perspectiva de toda a entrega ao serviço do Fogo do Porto, a verdade é que não é um lateral dentro do perfil que agrada a Francesco Farioli, que era um lateral mais forte defensivamente, mais equilibrado provavelmente, e nesse aspecto a Juventus acabou, aliás ainda hoje ele está na capa do Tuttosport, a Juventus está radiante com esta contratação de João Mário. É preciso ver isto. Nós temos a ideia que Alberto Costa se adapta melhor ao futebol do Farioli. Mas a Juventus não aproveitou o Alberto Costa. O Alberto Costa foi titular em 7 jogos pela Juventus desde lá chegou e 4 foram no Mundial de Clubes. Portanto, o jogador também, depois do bom trabalho que fez no Vitória de Guimarães, terá que, ao serviço do Futebol Clube do Porto, confirmar que tem perfil até para ser um lateral de seleção. O João Mário vai ter outra oportunidade de carreira, porque, repito, a Juventus está radiante com a contratação, está na capa do Tuttosport hoje, está a ser muito elogiado, portanto, às ordens de Igor Tudor, vai ter a oportunidade de comprovar que ainda vai a tempo de retomar a curva evolutiva que lhe era traçada a dada altura. Mauro, as 2 partes aqui beneficiam neste negócio, tanto o Porto como a Juventus? Dizer que isto não é um negócio de 2 partes, é um negócio de 3 partes. E é um negócio de 3 partes porque envolve ainda Francisco Conceição. A Juventus ganhou o título de Portimonense do ano 2025, é por jogar com o mesmo tipo de riscas e de termos aqui uns acertos de contas de fair play financeiro e, como disseste bem, são transações diferentes para mostrar movimento nos relatórios e contas dos clubes. E, portanto, como tu disseste bem, os italianos sabem disso, que o potencial de crescimento do João é muito superior ao do Alberto, que já lá tiveram. E, portanto, aquilo que eles estão a fazer foi comprar o João com um desconto, um jogador com capacidade de valer mais, por desconto daquilo que aconteceu do Francisco Conceição e daquele ultimato do senhor do portal da transparência e das comissões, que afinal também paga na compra e na venda, e, portanto, os moralistas só temos que lhes dar espaço e estrada para andar, porque acabam por lá chegar, e foi isso que aconteceu neste negócio. É aqui um acerto duplo para inflacionar receitas, que já aconteceu da última vez, acabaram por ser corrigidas na troca de jogadores entre o Porto Sporting e o Vitória de Guimarães, e este vamos ver até que ponto é que as avaliações se fazem e se ainda vamos ter aqui alguns acertos nos relatórios e contas.
Mauro, Hermínio, e no meio disto tudo... É verdade, Mauro, é verdade. É muito rápido, Rita. Mauro, é verdade. E são pagos 2,1 milhões de euros nas comissões. Mas tendo em conta que a SAD Fogo do Porto acaba de poupar 6 milhões de euros na percentagem de passe que pertencia ao Francisco Conceição na venda às Juventus, claro. Quer dizer que o lucro ainda é 3,9 milhões. Exatamente. E isso para Portimonense do ano, olha que ainda ia dar muito que falar. Mauro, não sei se é as camisolas serem às riscas. Porque não há negócios assim que Portimonense, desculpa lá. Não, é que supostamente estes 20 milhões que os 6 milhões que tu dizes que poupas, se tu vendeste o João Mário mais barato 10 milhões, ainda perdes 4 mais comissões. Portanto, isto depende sempre como vale as contas. Este é um jogador que nunca sairia em nenhuma janela por menos de 20 milhões. Portanto, estarmos a dizer que o João Mário... Isso é uma discussão possível de ter, sim. Isso é uma discussão possível de ter. Eu conheço bem os bumerangues. A valorização do João Mário. Eu conheço bem como é que vão os ioiôs à moda do Porto. E, portanto, este é só um prato requentado com umas camisolas mais bonitas, mas às riscas brancas e pretas. Olha, eu vou-te dizer que é que me surpreendeu mais. É que o Alberto Costa, no mercado de inverno, o Futebol Clube do Porto não esteve propriamente na corrida do Alberto Costa. Estiveram o Benfica, esteve o Sporting. Mas o Alberto Costa foi vendido por 12 milhões e meio de euros fixos. Portanto, e neste momento, depois de não ter jogado na Juventus, com exceção do Mundial, conseguiu a Juventus valorizá-lo para 15 milhões. Foi só isso, porque o timing de mercado era diferente. O Futebol do Porto em janeiro não foi à luta pelo Alberto Costa, foi à luta por... Foi para compensar o valor do Francisco. Isto foi para compensar a exigência da cláusula dos 30 milhões pagas. Não tenho essa informação. E acerta. Estou a partilhar contigo. Portanto, isto é muito fácil. Okay, quando tu valorizas um jogador destes que sem jogar devia ter desvalorizado, que não é titular, que devia ter desvalorizado e é valorizado, e o Porto aceita e ainda paga comissão na compra, sem nenhum tipo de desconto, é fácil toda a gente perceber a matemática, mas vamos todos dizer que não. Bem, meus caros, vamos avançar também neste mercado porque temos agora um alerta CM. Este é um alerta CM. Confirma-se, Ivanovic está mesmo de fora do jogo que marca a estreia do União Saint-Gilloise no campeonato belga. O avançado que está a ser negociado pelo Benfica dificilmente irá continuar no emblema belga e por isso não entra nas escolhas para o jogo com o Antuérpia. De acordo com o jornalista Sacha Tavalieri, o acordo entre Benfica e União Saint-Gilloise está perto de ficar concluído, com os encarnados a poderem aceitar pagar um valor a rondar os 25 milhões de euros, já com bónus incluídos, como referiu o CEO do clube, Philippe Borman. Dificilmente o jogador irá ficar na Bélgica, mesmo que não tenha revelado o ponto da situação nas negociações com os encarnados, que também nas próximas horas podem ser já decisivas para um possível regresso de João Félix ao Benfica. Vemos agora exatamente o site do Record, já com esta notícia de última hora, que se confirma que Ivanovic vai mesmo falhar este jogo. Falamos agora de Ivanovic, que se confirma que vai falhar este jogo e ainda há uma possível vinda de João Félix para o Benfica. Hermínio, consideras que com esta confirmação podemos estar perante horas até se também confirme a vinda de Ivanovic? Sim, eu acho que tínhamos falado de 20 milhões, já está em 25, portanto... Já esticou a corda aqui o Mauro Benfica. Tem que acrescentar mais 5 milhões naquele deve haver, que fez há pouco. É importante que ele faça bem essas contas. Cá estaremos para fazer as contas no final. Rita, deixa-me só dar uma nota que é assim, eu gostava muito, falaste do Alberto Costa e do João Mário, eu gostava muito de ver o Alberto Costa com a camisola número 2 do Sporting. Acho que ele era um excelente lateral direito para o Sporting. Mas o Sporting em janeiro, esse negócio. Sim, mas eu gostava de o ver com a camisola do Sporting porque eu gosto muito dele, acho que é um excelente jogador. E chama a atenção para o João Mário. O João Mário é um excelente profissional, é um jogador adaptado ao lateral direito, porque ele era um jogador que nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto jogava a extremo e, portanto, ele vai ter muito mais liberdade nas Juventus e é um jogador que pode potenciar e pode ainda ser uma mais-valia para a Juventus e espero que também para o futebol português. Quanto à questão outra vez do Ivanovic... Também pode potencializar assim a equipa do Benfica? Sim, eu acho que sim, claramente. E isto tem a ver com a pressão que tem que ser feita também a ter aquela questão básica de 2 jogadores por posição e, portanto, o Pavlidis não pode estar confortável, não pode estar ao sol, não pode ir para a piscina, tem que estar preparadíssimo porque vai ter um concorrente à altura e eu acho que isso é bem jogado, é uma boa estratégia e se concretizar, mostra uma vez mais a assertividade do Benfica,
do Rui Pedro Brás, que está de saída neste mercado. Ou seja, o Benfica aposta, vai a jogo e concretiza. E, portanto, a concretizar-se, acho que é um bom reforço para o Benfica e, naturalmente, também para o futebol português. Vítor, está iminente esta contratação? Eu só não digo que isto é um recado para a SAD Sporting, porque a SAD Sporting finalmente fechou o Luís Soares. Doutor, senão parecia que você estava a mandar um recado para algum lado. Sim, é verdade. O Alberto Costa, em janeiro, comunicou ao Vitória que queria ir para o Sporting, que era no Sporting que queria jogar. O presidente do Vitória disponibilizou-se a perder dinheiro para o Alberto Costa concretizar o sonho de jogar no Sporting. Foi isso que aconteceu em janeiro. E eu gostava de o ver jogar no Sporting, sinceramente. Pronto, tomaram outro rumo e a Juventus, creio eu, fez uma habilidade. Porque aqui é preciso, e quem está lá em casa perceber, quem não se lembrar, que o Mauro Xavier sonha com o Portimonense de noite. Portanto, é o Portimonense, que é o que ele chama. Então ele sonha com o Portimonense. Mas, a dada altura, a Juventus provavelmente portou-se mal com o Sporting. Eu quero acreditar que foi a Juventus, que não foi o tal agente do jogador, o Sr. Miguel Pinho, com o qual o Dr. Frederico Barandas tem excelentes relações, só que não. Portanto, eu quero acreditar que não teve a ver com o representante. Mas a verdade é que o Sporting, a dada altura, parecia que tinha condições para trazer o Alberto Costa e era um pedido também do Rui Borges, agora para o mercado de verão. Exatamente. E a Juventus quis aproveitar esse ensejo para fazer a cabeça ao Yulman e levar o Yulman a preço de saldo. As coisas têm que ser ditas aqui. Vítor, coisas têm que ser ditas. Não é só falar do Portimonense. Para falar-te sobre Ivanovic, que já não vai jogar o próximo jogo. Pronto. O Rui Pedro Brás também esteve em Bruxelas. Isto é já um indicativo de que em breve sairá comunicado? Isto é tudo muito bonito, mas é assobiado, Rita. Porque parece que o mercado está a correr muito bem, mas o Benfica vai jogar na próxima quinta-feira a Supertaça, tem Champions a seguir. E para já tem Pavlidis. De longe vão os tempos em que tinha Musa, Artur Cabral, Marcos Leonardo e Pavlidis. Portanto, é preciso ter noção de que o Benfica tinha que rapidamente e dar prioridade ao tal ponta de lança que pudesse complementar Pavlidis. É um jogador com características que permitem não só render diretamente o Pavlidis, como ser compatível com ele em campo. E era prioritário. Provavelmente o Benfica vai deixar, e já revelámos isso no Record na Hora, vai deixar para segundas núpcias a contratação do extremo-direito, vai rentabilizar os outros extremos que tem no plantel, vai meter as fichas no ponta de lança para já no Ivanovic e assim que tiver condições também tentar fechar o João Félix. São essas as prioridades do Benfica para atacar o arranque da temporada oficial. Por isso, este ponta de lança era fundamental e é por isso que o Benfica está a fazer um esforço tão grande para resolver a questão. Nem queremos imaginar o cenário que seria na próxima semana o Pavlidis ter um achaque qualquer e o Benfica ficar exposto para a decisão da Supertaça e para a eliminatória contra o Nice. Mauro Xavier, já chegou Richard Rios, Rui Pedro Brás teve de ir 2 vezes ao Brasil, agora Rui Pedro Brás deslocou-se até Bruxelas nesta possível contratação de Ivanovic. Qual é o próximo passo no Benfica? Possivelmente Rui Pedro Brás vai a Londres em breve por João Félix? Eu estou, como o Vítor, mais preocupado com a Supertaça e para recordares aqui, para ficar registado, Henrique Araújo, o nome para não te esqueceres, na próxima quinta-feira, na próxima sexta-feira que vem. Sou fã do Henrique Araújo. Mas eu sou fã do Henrique Araújo, só que o Henrique infelizmente não tem dado rendimento, Mauro. Está no plantel, vai ficar no plantel e portanto vai estar no banco na Supertaça. Vamos aguardar com serenidade o Henrique e esta oportunidade que vai ter. Só para dizer que sim, precisamos ter 3 pontas de lança. Se confirmar, para mim esta é a maior surpresa do mercado do Benfica. Acho que é um jogador com um potencial tremendo que pode inclusivamente disputar a titularidade e desse ponto de vista muito contente. Eu sempre disse que a novela João Félix eu acho que só se pode acabar no final de agosto e portanto só vai ser decidida se souber já se o Benfica entrou na Champions League ou não e também dar aqui a minha nota e os parabéns ao Reinaldo Teixeira por ter permitido o adiamento do jogo entre a pré-eliminatória com o Nice do Benfica. Não costuma acontecer e aconteceu agora e portanto esteve bem o Benfica, esteve bem a Liga. Caso o Benfica passe, deve-se equacionar novamente a mesma situação. Foi uma pena não ter acontecido isso com a Supertaça porque vamos ter um agosto para o Benfica completamente loucos. Hermínio, só para terminar rapidamente, também falando de Ivanovic, falam que pode ser o novo Gyökeres.
pelo menos partilhavam o mesmo número, que é o 9. Sim, eu volto a dizer, é um bom ponta de lança e é importante para manter a pressão sobre o Pavlidis. O Pavlidis vem de uma época muito interessante e, portanto, acho que o Benfica está atento no mercado, está, na minha opinião, a gastar demais, porque eu sou mais otimista que o Mauro Xavier. Pode perturbar aqui o negócio com o João Félix? Não, eu acho que não. Eu acho que o negócio do João Félix é um negócio, é o win-win, ou seja, é juntar a vontade do João Félix com a vontade do Benfica. É o empresário chamar-se Jorge Mendes, acho que isso vai facilitar nas relações com o Chelsea e eu acredito, e tenho dito isso há muito tempo, que o João Félix vai ser jogador do Benfica e vai ser bom para ele, para relançar a sua carreira. Certo é que se essa notícia sair, é aqui no mercado que vamos anunciar, ou na Ligador, que será hoje à noite com a Sara Guterres, mas para já é o final do mercado esta sexta-feira, já a seguir, Jornal às 7 com a Sara Carrilho. Boa tarde.